Olha isso, pessoal. Esse primeiro-ministro de Israel, junto com o Trump, norte-americano, essa gente não vale nada mesmo. Olha o que estão fazendo. Se juntaram, se uniram para fazer guerra contra países do Oriente Médio. Na verdade, o que o Trump está querendo, junto com Israel, é inviabilizar a China no sentido de fechar o comércio do petróleo. Não deixar que a China cresça usando o petróleo do Oriente Médio. E isso começou com a Venezuela. Né? Inviabiliza tanto a China como os países que compõem o BRICS. A ideia desse demoníaco do Trump é isso, exatamente isso. Agora vejam o perigo que é eleger um demônio para cuidar de um país. Olha o que ele está fazendo. Matando crianças e mulheres e idosos. Na verdade, todos são civis. Até porque criança e mulheres não estão com a mão na arma. Então são civis. Ele não está nem aí de quanto vai matar. O negócio dele é a ganância, é o ódio. É por aí. Então, gente, agora, nesse ano de 2026, nós temos que cuidar em quem vamos votar. Não deixar voltar essa raça que tentou dar um golpe no nosso país. E tentativa de golpe é crime. Porque se o golpe tivesse acontecido, valha-nos Deus, né? O que iria acontecer com todos nós. Então, não dá para deixar essa raça voltar. E a família está aí, ó, tá mostrando para que está vindo. Tanto que nos manifestos deles, eles levantam a bandeira dos Estados Unidos e de Israel, né? Dois países genocidas. Então, tá aí, ó. Tá aí o que está acontecendo agora no Oriente Médio. Culpa de quem? Não é? Com o trabalho sujo de quem? Desse Netanyahu, unido com o Trump. Não entram, não retaliam o Irã, ou se Trump não recuar, e ele está falando que está muito tranquilo para manter essa guerra por 4 semanas, veja, não precisa de 4 semanas. Basta alguns dias já nessa semana para a gente ter a possibilidade de retaliação por parte desses países do Golfo. E se isso acontecer, algo que já está regionalizado pode piorar, porque aí sim nós teríamos uma crise ainda mais forte com relação à questão do petróleo, até porque, veja, Catar, a própria Arábia Saudita já estão fechando ali as companhias, né, ExxonMobil, entre outras, já estão parando de explorar, né, com um risco grande de ter ali um desabastecimento. A Ásia vai ser, em primeiro lugar, a mais impactada, não só a China, mas Japão e Coreia do Sul, que dependem muito do petróleo vindo dessa região. A China tem estoques, então ela ainda consegue aguentar por um certo tempo, mas a gente não sabe até quando. A Europa pode também ser muito afetada. Veja, depois da guerra da Ucrânia, a Europa passou a contar com o Catar, por exemplo, para ter acesso a gás liquefeito, né? Ao gás que antes era provido pela Rússia. Então, uma das diversificações era depender do Catar. Não acontecendo isso, a Europa também começa a ficar acuada. O regime iraniano, se o risco é a derrubada do regime, não existe meio termo para o Irã. Né? O Irã, quando você tem um regime acuado, como é o caso hoje, ele não está pensando em meias medidas. Pelo contrário, ele vai por tudo ou nada, porque não tem mais nada a perder. Né? Então, e por que eu estou falando tudo isso? Por causa do risco grande. Os comentários de Netanyahu e Trump, na verdade, não são eles que têm exatamente o controle, a não ser que eles cessem e entrem, de fato, numa fase de negociação.
mas não é o que está aparecendo. E se continuarem dessa forma, eles perdem o controle dessa narrativa. Né? Olha esse demônio, olha esse demônio. Uma outra tática, Vê se não é um demônio esse homem. Que é também espalhar isso para os outros países, a fim de pressionar esses outros países junto aos Estados Unidos. Conclusão, o Irã não tem nada a perder a essa altura do campeonato, porque é uma proteção do regime. Ele não está pensando na população iraniana, ele está pensando tão somente na manutenção do regime iraniano hoje. E com isso, ele não tem nenhum incentivo para recuar, pelo contrário. A gente tem até essa fala de Emmanuel Macron a respeito dessa preocupação, e acho que vale a pena a gente ouvir. Vamos lá. C'est pourquoi j'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal pour couper court à toute spéculation. Nous ne communiquerons plus sur les chiffres de notre arsenal nucléaire, contrairement à ce qui avait pu être le cas par le passé. Pour être libre donc, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Cette augmentation de notre arsenal en témoigne. Poderoso. Imagina todo mundo ser poderoso dessa maneira. Qual é o receio, hein, Josias? Como é que você analisou essa fala de Emmanuel Macron? Essa é a teoria dos militares, né? Seja de que país for, os militares costumam raciocinar, costumam desenvolver a tese segundo a qual, se você deseja evitar a guerra, deve se preparar para ela, deve estar bem equipado. Olha aí. Aí ele vem dizer que não dá para negociar com o Irã, não é? É bombardear. Se juntou com Israel, aliado dele, e agora quer fazer... E quem é que perde com isso? A população do mundo todo, não é? Com a crise que vai acontecer do petróleo, porque não passa no canal de Oman, né? Estreito de Oman, onde passa a grande parte do petróleo, para a China especialmente, vai acontecer alta nos preços, e ele não está nem aí, Ele é um homem que quer fazer guerra. Esse alaranjado, a vontade dele é destruir o mundo, ele quer ser o dono do mundo. Aliás, ele se acha o dono do mundo. Então, gente, créditos aqui para o All News, eu quero dizer que nós temos que nos preparar, tá? Porque ele quer atacar diretamente os países que compõem o BRICS, que ele odeia o BRICS, imagina, e a China, né? Que cresce todos os dias, todas as semanas, todos os meses e anos. Já ultrapassou os Estados Unidos. Então, a ideia desse alaranjado é exatamente isso. É destruir os países que estão emergentes. É isso aí, ó. Fica a dica aqui para a gente se preparar psicologicamente, não é? Jamais bater continência para esse estadunidense ou para os próprios Estados Unidos, né? Não só para esse demônio aí, mas para os próprios Estados Unidos. Somos um país soberano e democrático. E é assim que nós vamos continuar. Grande abraço, beijo em todos e a todas. E já aproveito também a homenagear todas as mulheres, porque nós vamos festejar, ou pelo menos ter um dia para a gente, um dia de consciência da mulher, que é o dia 8 de março, vindouro. A partir de agora já começamos então a homenagear a mulher. A mulher, o lugar da mulher é onde ela quiser. Grande abraço, até o próximo vídeo. E não deixe de compartilhar, dar o seu like, e quem chegou até o final, se inscreva no canal, e o canal continua firme. Grande abraço.